Uma boa noite a todos os irmãos e irmãs aqui do canal Noite com Deus. Irmãos, essa noite eu gostaria de pedir aos irmãos e irmãs que puder deixa seu like, compartilha, para que a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo chegue até mais e mais até as pessoas. Quem puder, irmão, se inscreva no canal, para que o nome do nosso Senhor seja glorificado e exaltado. Amém, irmãos? Essa noite, irmãos, gostaria de deixar uma palavra no livro de Mateus. Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6, somente. Algumas pessoas já me perguntaram como eu devo orar, que jeito que eu oro, qual o jeito certo, aonde devo orar. Antes, irmão, deixar a palavra, não estou criticando ninguém, cada um, apenas dizendo o que a Bíblia fala. Porém, irmãos, é preciso a gente sempre estar dentro de um ministério, orar, clamar a Deus, porque a oração é uma conversa entre o ser humano e Deus. Amém, irmãos? Livro de Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Então a palavra de Deus, né, irmãos, vem dizer que a gente não pode ser igual aquelas pessoas hipócritas, igual os fariseus. Por que igual aos fariseus, irmão? Porque os fariseus, eles conheciam a lei, conheciam a palavra, e eles ali, para demonstrar que eles eram religiosos, que ele era sábio, ele ficava nas esquinas, nas sinagogas, orando, tentando passar a imagem de um homem perfeito. Porém, o único homem perfeito que andou nessa terra foi o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do nosso Deus. Somente Ele é perfeito, somente Ele é um homem aqui na terra perfeito. Porém, ele veio em forma de homem, sendo Deus, veio em forma de homem, cumpriu o seu propósito e subiu. Hoje está lá sentado à direita do Pai. Ponto. Irmãos, eu e você, por mais que a gente se esforce, a gente jamais vai conseguir ser perfeito. A gente sempre, irmãos, vai continuar sendo falho, pecador, pecadora. A gente sempre vai errar. A gente meditando na palavra de Deus, buscando mais e mais conhecimento, se a gente errava isso aqui, irmãos, a gente talvez consiga diminuir isso aqui. Mas jamais a gente vai conseguir ser perfeito. Jamais a gente vai conseguir, irmãos. Jesus Cristo sendo perfeito, jamais ele tentou passar a imagem de um homem perfeito para ninguém. Ele era humilde, ele foi humilde. E a gente, irmãos, a gente também precisa ser humilde. A gente jamais pode tentar passar a imagem de um homem perfeito. Todos nós temos falhas, temos erros. A gente, quando erra, a gente tem que procurar se consertar. Mas a partir do momento, desde a hora que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, irmãos, a gente erra, a gente peca em atos, palavras, em pensamento. Talvez não, vamos dizer, tem pessoas que mais um pouco, outra pessoa menos, mas mesmo assim a gente erra, irmãos. E aqui Jesus Cristo, ele fala para a gente fazer o quê? A gente dobrar o nosso joelho no quarto, em segredo, somente a gente e Deus, orar, conversar. Não é sair contando para os vizinhos, eu vou orar, não é sair falando para todo mundo, não, eu vou orar. Só para ficar com a fama que estava orando, de bom orador, não. A gente precisa, irmãos, fazer as coisas em segredo. Dobrar o nosso joelhinho santo e orar a Deus ali em segredo e conversar com Deus. E quando a gente conversar com Deus, irmãos, jamais a gente pode tentar passar a imagem de um homem perfeito para Deus.
Porque Deus sabe que a gente não é perfeito, que a gente é falho, que a gente peca, que a gente erra. Então, irmãos, o que a gente pode fazer é dobrar o nosso joelhinho, conversar com Deus, conversar com o nosso Pai Celestial, contar para Deus: Deus, eu errei aquilo, errei nisso, eu sou egoísta, eu sou fraco, eu não aguentei a tentação, eu peguei, fui e falei mal do meu amigo, falei mal da minha amiga, eu errei aquilo e errei isso. É assim, irmãos, que a gente tem que orar. A gente tem que orar, falar para Deus: eu errei aqui, meu Deus, errei ali. Dá força para mim não errar de novo. Perdoa meus erros, meus pecados. Perdoa, Senhor, aquilo que eu fiz que não agradou os vossos olhos nem os vossos ouvidos. Me perdoa, meu Pai, pelas coisas que eu fiz não te agradou. Dá força, Senhor, para mim não errar novamente. A gente tem que orar assim, irmão, sendo sincero. Sinceridade com Deus. A gente jamais vai poder, irmãos, passar uma imagem de homem perfeito. A gente, irmãos, orar e tentar passar uma imagem de homem perfeito, a gente está fazendo papel de tolo. Aí muitas das vezes, irmãos, a oração de algumas pessoas, a pessoa fala assim: minha oração não subiu, não foi respondida. Não é, irmãos, é porque quando a gente tenta passar a imagem de um homem perfeito, uma mulher perfeita, a gente já está mentindo, já está cometendo um pecado. E não é assim, irmãos. Deus sabe onde que a gente erra, onde que a gente falha, porque Ele vê a gente 24 horas. Deus é onipresente, onisciente. Ele tem todo o conhecimento, todo o poder. Então, irmãos, o que a gente pode fazer é orar a Deus. A gente tem que ser sincero. E quando a gente quiser pedir alguma coisa, irmãos, a gente tem que ser na mesma sinceridade. Não adianta, vamos supor, você está precisando de uma providência para você pagar o seu aluguel e você pedir outra coisa. Você tem que pedir o que você precisa para Deus. Deus tem uma medida certinha para você, uma medida certinha para mim. Não adianta você pedir o que não é seu também. Tem pessoas que vai orar, pede a Deus o que é de outra pessoa. E isso é errado, isso é uma inveja. A pessoa cobiçar aquilo que é do outro e pedir aquilo que é do outro. Às vezes nem tá com placa de venda, a pessoa tá pedindo. Você tem que pedir a medida perfeita para você. Você sabe o sapato que cabe nos seus pés. Você sabe o número que você usa. Você tem que pedir para Deus o sapato que cabe nos seus pés, a medida que você usa. Não adianta você pedir a medida da vizinha, do vizinho, de uma outra pessoa. Você tem que pedir a sua medida, a sua porção. Você tem que saber o que você pede para Deus. Às vezes você quer fazer algo na sua vida, você vai pedir outra coisa totalmente diferente. A gente precisa ser sincero com Deus. Naquilo que a gente ora, na hora que a gente vai pedir perdão, na hora que a gente vai pedir algo para Deus. A gente precisa ser sincero. Quantas e quantas pessoas não estão ouvindo esse áudio agora, passando por um momento triste, passando por uma angústia, e coloca um sorriso no rosto, vai orar e fala: não, Deus, está tudo perfeito, está tudo bom. Não está. Você está passando por um momento triste, você está passando por um momento difícil. Você precisa de uma ajuda de Deus. Que você tem que fazer é dobrar seu joelho e ser sincero com Deus, ser sincero com o Pai. Por mais que você ache que o seu pecado é um pecado nojento, você precisa orar e confessar para Deus. Você precisa pedir para Deus te dar força e graça para você não errar naquilo mais. É o que você precisa. Sinceridade com Deus. Muitas das pessoas passam uma vida inteira sendo hipócrita, orando, a oração não subiu. Está fazendo papel de fariseu, tentando ser perfeito, mas Deus sabe que nem eu nem você não é perfeito, somos falhos, somos pecadores, a gente erra. Às vezes, irmãos, a pessoa quer orar, fazer uma oração, ela fica o dia inteiro ensaiando uma oração, mas não precisa.
O Espírito Santo de Deus testifica no seu coração, na sua mente, o que você precisa falar, o que você precisa dizer, o que você precisa pedir. O que você precisa fazer é ser humilde, deixar Deus te usar, abrir o teu coração, orar com sinceridade na presença de Deus. Se você puder dobrar o joelho, ore de joelhos. Se você estiver de pé e quiser orar, ore de pé também. Se você quiser, ore em pensamento, ore deitado, ore tomando banho. A Bíblia fala, orai sem cessar. Por quê, irmãos? Oração é conversa entre o homem e Deus. Deus é o nosso Pai, precisa também ser nosso melhor amigo. Às vezes a gente passa o dia inteiro conversando com um amigo, falando bobeira, uma coisinha aqui ou coisinha ali, mas não tira um minuto para falar com Deus. Às vezes a pessoa passa o dia inteiro no YouTube, Facebook, WhatsApp, mas não tira um minuto para Deus. Aí na hora que as coisas apertam, vai lá dobrar o joelho e orar com Deus. Deus vai te ouvir. Mas como que Deus vai te olhar para você daquele jeito? Será que vai ser com os mesmos olhos que Ele está olhando uma pessoa que gosta de orar, conversar com Ele, que faz Ele seu melhor amigo? Oração da igreja, irmãos. A pessoa ora ali, num trabalho de libertação, ora ali pelo povo. Não está sendo fariseu, não está sendo fariseu. Não está sendo hipócrita, não está sendo hipócrita. Porque ele ali não está orando para poder aparecer um ungido de Deus, pastor, presbítero, perdão, é difícil falar, um diácono, diaconisa, um obreiro, quando ele está orando ali, não é para aparecer. Não está sendo hipócrita nem um fariseu. Ele não está passando a imagem de um homem perfeito, de uma mulher perfeita, não. Ele está ali orando, intercedendo por você, para você ser liberto, para sua família ser liberta, para você ser abençoado, para sua família ser abençoada, para os seus amigos ser abençoados, ser liberta, para as pessoas da igreja ser liberta. E isso é uma coisa totalmente diferente. Jesus Cristo, para expulsar demônios, ele usava a sua autoridade. Os discípulos, para poder expulsar demônio, para poder fazer cura, transformação, milagre, eles oravam na autoridade de Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo orava também. A gente vem ver aquela passagem, Jesus Cristo no Monte das Oliveiras, ele estava ali orando. Irmãos, a gente precisa orar. Jesus Cristo orou. O nosso Jesus, o nosso Cristo, o nosso Salvador, o nosso intercedor, o nosso advogado, ele orava. Ele era perfeito. Ele é perfeito. Imagina eu e você, que não somos perfeitos. É aí que a gente precisa orar mais e mais. Amém, irmãos? Que a palavra fique no coração de cada um dos irmãos. Uma coisa, irmãos, a pessoa orar para se aparecer, para dizer que é perfeito, querer passar a imagem de um homem, de uma mulher perfeita. Aí sim, aí é um papel de fariseu, é ser hipócrita, saber que é errado, falha, que erra, e querer levar a imagem de um homem, de uma mulher perfeita. Outra coisa é você estar orando para você se revestir. Uma coisa é você estar orando por um milagre na sua vida. Outra coisa é você estar orando para ver uma cura, libertação, transformação, milagre dentro do seu ministério, dentro da sua família, dentro dos seus laços de amigo, ou até mesmo para aquelas pessoas que você não conhece, mas sabe que precisa de uma oração. Amém, irmãos? Então que a palavra possa ficar no coração de cada um dos irmãos. Que os irmãos possam meditar nessa palavra, amém? Vamos estar orando, irmãos, para encerrar.
Vamos estar orando. Aqueles que puder, feche os seus olhos aí onde é que você está. Se você não puder, mesmo com os olhos abertos, leve seu pensamento a Deus e vamos estar orando. Meu Deus e meu Pai, eu lhe peço ao Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, visita, Senhor, a cada pessoa, Senhor, que está ouvindo esse áudio, ouvindo esse vídeo, Senhor. Que essas pessoas, Senhor, inclusive eu, aprenda cada vez mais e mais a orar com o coração sincero e aquebrantado na Tua presença. Que a gente, Senhor, possa aprender cada vez mais e mais ter comunhão com o Senhor através de oração. E eu lhe peço ao Senhor, meu Pai, não deixa, Senhor, a gente ser hipócrita ou fariseu na Tua presença, Senhor, mas que a gente seja pessoas humildes e sinceras, com o coração focado no Senhor, e que haja uma cura, uma transformação, um milagre, meu Pai, na vida de cada um que está ouvindo essa mensagem de acordo com o Teu querer, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu desejo, irmãos, assim, uma boa noite para cada um dos irmãos que ouviu esse áudio, que ouviu essa mensagem, que a gente possa estar todos meditando no livro de Mateus, capítulo 6. Capítulo 6 inteirinho, irmãos, é uma benção. Quando você meditar, você vai ver que diferença que fez na sua vida. Amém, irmãos? Quem puder, se inscreve no canal aí, Noite com Deus. Aciona o sininho, deixa seu like, compartilha, deixa seu comentário. O canal não é só meu, o canal é nosso, para poder levar uma palavra de Deus para todas as pessoas que a gente puder. Amém, irmãos? E uma boa noite e até mais.